Senhoras, senhores, jovens, crianças, feliz por estarmos juntos aqui nesse canal para mais uma vez meditarmos na Palavra de Deus. O tema de nossa reflexão hoje está alicerçado no livro do evangelista Lucas, capítulo 4, verso 8, na versão Bíblia de Estudo de Genebra. Leiamos. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Essa foi a resposta que Jesus deu ao diabo no monte da tentação, na segunda investida de Satanás. Pensei em começar por algo que nos orientasse na formação de um conceito correto de Deus, porque disto vai depender a natureza e as expressões do culto que lhe prestamos. Deus é sempre o mesmo. A Bíblia diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Aquele que criou o universo, que se revelou a Abraão, deu a lei de Moisés, que falou através dos profetas, é o mesmo Deus que veio até nós na pessoa de Jesus Cristo. Não vale muito para o homem o conceito que ele tiver de divindade, se não for aquele que Deus revelou de si mesmo. A revelação de Deus foi progressiva. Por isso encontramos diferentes formas de culto a Deus. Enquanto Deus se revelava aos homens por agentes humanos, podíamos esperar algo maior e melhor. Em Jesus, o próprio Deus falou da linguagem que os homens entenderiam. Foi o clímax da revelação. A grande diferença que temos entre o Antigo e o Novo Testamento é que no Novo encontramos o conceito de Deus como Pai. Este foi o ensino de Jesus. A base do culto verdadeiro está no reconhecimento da paternidade de Deus. Isto explica o fato de ser o culto cristão a comunhão da alma do homem com Deus. É, no entanto, a primeira coisa que o cristão é tentado a negligenciar é o culto. O culto que prestamos a Deus neste mundo é preparação para o culto perfeito na glória dos salvos na eternidade. As bênçãos que pudermos extrair dos cultos que prestamos a Deus durarão para todo sempre. Deus sempre se faz conhecido do homem antes de entrar em concerto com ele. A condição estabelecida para Abrão marcou o compasso para os demais concertos. Ao aparecer a Abrão, Deus identifica-se como todo-poderoso. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe:
Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17, versículo 1. Isto serviria para encorajar Abrão. O Deus Onipotente é também o Deus Santo, com quem devemos estabelecer relações. Deus exige perfeição daqueles que andam em sua presença. Na presença de um Deus perfeito, temos maior consciência da nossa imperfeição. Desse modo, seremos mais humildes e dispostos a aceitar a dependência de Deus para a realização dos seus planos em nossa vida. Todavia, alguém pode perguntar: por que cultuar a esse Deus e não outro Deus? Poderia enumerar dezenas, quiçá centenas de razões, entretanto, determinei em apenas algumas. Primeira, a onipotência de Deus. O nosso Deus tem todo o poder em suas mãos. Por sua palavra, os mundos foram criados e giram pelo espaço desde a aurora da criação. Curvamo-nos diante dele, que é a própria onipotência. Número 2, a majestade de Deus. Nosso Deus é o Senhor que demonstrou a sua glória em feitos maviosos na vida do povo de Israel. Na sua vida e na minha vida também. Ele é o mesmo Deus. Terceiro, a misericórdia de Deus. Povos pagãos temiam os seus deuses porque admitiram que irados seriam capazes de tudo destruir. O nosso Deus convida o homem a ouvir a sua voz e a seguir a sua orientação, porque disto resultará vida e vida eterna. Número 4, a revelação de Deus. Nosso Deus é um Deus que se revela ao homem por meio de obras maravilhosas e pelo testemunho de servos fiéis. Mas a revelação final veio por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nele, Deus se identificou conosco para que melhor o conhecêssemos, a fim de que melhor o servíssemos. Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Desceu a este mundo para sentir as mazelas humanas. Sofreu como homem para entender o que acontecia conosco. Número 5, o amor de Deus. Não havia méritos especiais em Israel que justificasse a escolha de Deus para que fosse o seu povo. De igual maneira, aconteceu na dádiva de Cristo. A Bíblia diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. 6. O socorro de Deus. A onipotência de Deus se une ao seu imenso amor e operam a favor dos que o temem. Não lutamos apenas com as nossas forças. Se assim fosse, poucas seriam as esperanças de sucesso. Antevemos a vitória
porque Deus luta por nós. 7. A unicidade de Deus. Ainda que existissem outros deuses, nada seriam diante do soberano poder de Deus, que é o único Senhor. Quando o homem ergue um trono para Deus em seu coração, seus joelhos não se dobram diante de seres e coisas que outros homens dividiram e cultuam. Número 8, os mandamentos de Deus. O que Deus tem determinado é para observância do homem. Desobedecer a Deus é contrariar a realidade. Obedecer a Deus é dar significado e propósito à vida. Número 9, a paternidade de Deus. Jesus nos ensinou que Deus é Pai. Pela fé em Jesus Cristo, fomos feitos filhos de Deus. Talvez você tenha ouvido a expressão: todo mundo é filho de Deus. Não. A Bíblia contradiz esta assertiva. Vejam: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12. Conclusão. O primeiro culto que a Bíblia relata foi oferecido a Deus por dois irmãos, filhos de Adão e Eva. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Gênesis 4, 1-3. Os dois irmãos passaram algum tempo, trouxeram ofertas ao Senhor das atividades que escolheram. Foi o primeiro culto da história prestado ao Criador. Deus aceitou o culto de Abel e o de Caim rejeitou. Por quê? Eu não sei. O texto não diz. Mas o Novo Testamento nos dá uma dica. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Hebreus, capítulo 11, verso 4a. Como estamos cultuando a Deus? Deus espera que lhe prestemos um culto que parta do mais íntimo do nosso ser. Esse é o culto que lhe agrada. Amém. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, que aprendamos a cultuar ao Senhor, que sejamos servos obedientes, servos fiéis, que cultuemos o Teu nome em espírito e em verdade, porque a Bíblia diz que o Senhor procura a tais adoradores que assim o adorem. Ó Deus querido, que a Tua palavra, exposta nessa hora, sirva de alerta para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.